Você entra na internet para comprar um pente de memória RAM. O seu computador está travando, lento para abrir aqueles arquivos de trabalho que são simples, e você só quer uma atualização rápida. Mas, quando você carrega a página da loja, leva aquele susto. Um componente que custava R$ 300 no passado, agora passa de 500. Você fecha a aba achando que é um erro ou uma ganância do lojista. Mas não é. A culpa desse aumento não é do dólar, nem da inflação comum. A culpa é de uma inteligência artificial que está rodando em um data center a milhares de quilômetros da sua casa. A corrida pelo ouro digital começou. E mesmo sem usar nenhuma ferramenta nova, você acabou de pagar a primeira parcela desta conta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bits, o podcast que decodifica o impacto real da tecnologia lá no seu bolso. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu, adivinhem, sou Fábio Xavier. No episódio de hoje, pessoal, vamos mostrar como a obsessão global pelos chips de inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho, a engenharia da computação e até o preço dos eletrônicos que todos nós usamos em casa. Para começar nosso giro, nós vamos falar sobre quem está se dando bem nessa corrida do ouro. O jornal The Guardian revelou que a Samsung Electronics fechou um acordo interno para distribuir bônus elevadíssimos e participação nos lucros para os trabalhadores da divisão de semicondutores. É a maior bonificação da história da empresa para essa divisão. É muita grana. E o motivo? Uma demanda sem precedentes por memórias de alta largura de banda, chamadas HBM, que alimentam os supercomputadores que são o motor da IA pelo mundo. E a Samsung precisou abrir o cofre para segurar os seus talentos contra a concorrência feroz da fabricação de silício. Todo chefe deveria fazer isso. Pois é, né? Eu quero o meu bônus. Quem faz o hardware de inteligência artificial está ditando as regras no mercado, né? E a Samsung é a maior fabricante de chips de memória do mundo. Então, como ela está direcionando seus recursos para criar chips de IA, e a memória está com baixa oferta, consequentemente o preço está subindo, né? Enquanto as fábricas produzem chips aí na velocidade da luz, os laboratórios de software criam ferramentas impressionantes. A NVIDIA Research apresentou a Locate Anything, um modelo avançado de inteligência artificial focado em localização e segmentação visual profunda, baseada em linguagem natural. Essa tecnologia é bem interessante, né? Fascinante de verdade, porque ela supera os modelos tradicionais de detecção de objetos. Como assim? Em vez de a máquina apenas reconhecer um carro, por exemplo, ou uma pessoa, ela consegue interpretar nuances complexas e descrições espaciais detalhadas que o usuário fornece por texto. Se você disser, por exemplo, encontre o copo rachado que está atrás do monitor azul, Caramba. a IA vai localizar e isolar esse alvo em cenários dinâmicos com alta fidelidade. Uau! Isso vai, consequentemente, revolucionar a robótica autônoma e o monitoramento inteligente, né? Usando essa tecnologia nova, Locate Anything. Imagina, hein? Os dados pessoais. Pois é, e a NVIDIA, né, que é famosa por produzir os chips da IA, agora ela também está querendo entrar no jogo do software, né? Então não só hardware, mas também está entrando nesse mundo aí do software. Era famosa também pelas placas de vídeo, né? É a mesma coisa? É a mesma coisa, né? São as GPUs que são fabricadas, antigamente eram usadas para games, para vídeo, para games, ainda hoje existem, mas como elas são muito efetivas para poder fazer treinamento de IA, porque elas trabalham muito rapidamente em paralelo com várias operações pequenas, né, que é o treinamento da IA, basicamente. E essas placas também são utilizadas para treinar a IA. É a visão computacional chegando a um nível que é quase humano. E por falar aí em reconstrução do espaço físico, o Canaltech trouxe um experimento incrível do Google. Uma nova inteligência artificial consegue converter cenários tridimensionais do Street View em um ambiente de videogame jogável. Nossa, que legal isso, hein? Pois é, né? Pra quem gosta de games, aí, olha a novidade. Vamos jogar bola lá na rua de casa de novo, olha que gostoso. Que legal. É uma brincadeira da infância, você jogar de novo. Sim. Então, imagine transformar justamente isso, né? A rua da sua casa é uma pista de um simulador de corrida
instantaneamente. Ainda bem. O sistema do Google ele interpreta as imagens panorâmicas dos carros de mapeamento e gera malhas tridimensionais com física automotiva real. Que legal. Super real, super realista. E isso sinaliza um potencial absurdo de automação para a indústria de jogos e simulações urbanas virtuais, né? Cidades inteligentes ou modelos aí, gênios digitais. Então imagine, Andressa, criar mundos virtuais e rodar essas visões computacionais tão potentes, tão inimagináveis assim. E para isso tudo vai precisar de quê? Memória. Memória. Muita memória. É aí que a conta chega para nós, né? Ai, meu bolso, né? Fábio, essa explosão de inovações exige uma infraestrutura brutal por trás. O que nos leva à grande pergunta do nosso aprofundamento de hoje, inspirado em um relatório alarmante do Digital Trends. Por que a febre da inteligência artificial empresarial está encarecendo os computadores pessoais, comuns, em 2026? E como é que o consumidor brasileiro deve agir diante desse cenário? Então a resposta é aquela lei básica do capitalismo, né? Oferta e procura. Hum, O relatório do Digital Trends mostra que o preço dos módulos de memória RAM para computadores comuns sofreu uma alta super acentuada. Eu participei até de um evento e lá falaram que a memória que antes custava 250, 300 reais, hoje é vendida até por 2.000 reais. caramba, nossa. E o motivo é simples. As grandes fabricantes globais de silício, como a Samsung, que citamos lá em cima no giro, né? Simplesmente redirecionaram as suas linhas de produção para abastecer o quê? Servidores de inteligência artificial de grandes empresas. Esses grandes players de IA do mundo aí chegaram a comprar produção futura dessas Nossa. fábricas, né, pelos próximos 2 anos. Caramba. Essa crise vai continuar ainda por um bom tempo. Ou seja, fabricar memória para os servidores de IA dá, então, muito mais lucro do que fabricar a memória DDR5 tradicional, por exemplo, que vai lá no computador de mesa ou no notebook do trabalhador comum, tipo a gente. Sim, exatamente, né? O consumidor final acabou ficando em segundo plano. A escassez relativa de linhas de produção voltadas para o varejo gerou um encarecimento muito grande das memórias. No Brasil, onde os componentes de já são severamente impactados por impostos e custos logísticos, esse aumento global bate direto e pesado no bolso de quem trabalha aí na edição, em engenharia, né? Programas que exigem muita memória, ou para quem quer comprar uma máquina nova. Imagina também o impacto disso em empresas, né, que querem, por exemplo, trocar o seu parque computacional, o seu parque de computadores para os seus trabalhadores, vão acabar tendo também um impacto muito grande, né? Vão ter que aumentar o investimento ou diminuir a quantidade de máquinas a ser adquirida. Nossa. Isso aí acaba sendo um soco no estômago, né? Porque a gente ouve falar que a IA vai melhorar a produtividade, mas no curto prazo parece que isso está tornando o acesso ao hardware de trabalho mais difícil para o profissional autônomo e até para o estudante também, que vai ter que fazer investimentos maiores ou deixar de comprar alguma coisa para poder comprar um computador melhor, alguma coisa assim, né? Sim, isso mesmo. É o efeito colateral invisível dessa tecnologia. Os analistas de mercado estão sendo muito categóricos na recomendação. Este momento é de cautela. A orientação é priorizar a aquisição, muitas vezes, de kits de capacidade estritamente necessária para o seu trabalho atual ou, se possível, adiar as atualizações não urgentes até que a cadeia de suprimentos global de semicondutores se estabilize. O consenso é muito grande entre esses especialistas que falam que não é a hora de comprar hardware por impulso ou por vaidade técnica. Melhor esperar, então, o preço estabilizar. Sim, melhor esperar, só que não vai ser tão rápido assim. A previsão é que isso dure pelo menos até o fim de 2027. Fábio, se o mercado de hardware está proibitivo aí por conta da crise das memórias, o jeito então é fazer o nosso computador atual render ali um pouco mais, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz o nosso computador aí ficar um pouco mais limpinho aí para ter um melhor desempenho? Qual que é a dica prática de hoje aqui? Qual que é a cereja do Bits? A cereja do Bits de hoje é espremer até a última gota de desempenho da sua máquina que você já tem, antes de gastar dinheiro em peças caras. O mantra de hoje é: otimização digital é o upgrade que não custa nada. Como faz isso? Se o seu computador de trabalho está lento, aplique o protocolo de sobrevivência do hardware. De novo, 3 passos? 3 passos, claro. Então manda os passos aí, vamos lá. Passo 1. Higiene de inicialização. No Windows, aperte Ctrl Shift ESC para abrir o gerenciador de tarefas e vá na aba Aplicativos de Inicialização. Desative tudo que você não precisa que abra junto com o computador, como por exemplo Spotify, Teams,
launcher de jogos, isso tudo acaba liberando memória RAM preciosa logo na partida do computador. Então, se você, o computador, na hora de iniciar, tá lento, é porque ele está carregando muita coisa que não precisa. Dá uma olhadinha lá e tenta desativar. Ah, legal. Então é Ctrl Shift S, que depois eu vou lá, aplicativo de inicialização, e desativo o que eu não preciso usar logo no começo, né? Isso, exatamente. E qual que é o passo 2? O passo 2 é controle do navegador. O Google Chrome e outros navegadores modernos, eles são, assim, devoradores de memória RAM. Ah, é? Sim, vá nas configurações do seu navegador, procure por desempenho e ative a opção economia de memória. Ah, legal. Ela coloca as abas inativas em modo de espera automaticamente, liberando memória, né, o silício aí tão precioso para o programa que você está usando agora para trabalhar. Olha, eu não sabia que os navegadores usavam memória tanto assim. Achei Usam que eles ficavam bastante. mais trabalhando no... Então, às vezes eu tenho até que reiniciar o Chrome, porque ele consome muita memória. Bom, e o terceiro passo para computadores que já estão ali no limite, estão ali cansados, já estão bem gordinhos? Bem, o terceiro passo é a memória virtual ativa. Se a sua RAM física acabou, configure a memória virtual do sistema usando um pedaço do seu SSD como reserva de emergência. Peraí, traduz tudo isso aí então, como é que é? O SSD é o seu disco físico ali. É. Né? E aí, quando a memória RAM acaba, a memória RAM é uma memória muito mais rápida do que a memória secundária como o SSD. Mas mesmo assim, o SSD é melhor do que o antigo HD. É muito mais rápido. E aí a gente pode utilizar uma parte do SSD para ter como uma memória reserva, caso a memória RAM esteja toda ocupada. Então, para isso, a gente vai no Windows pesquisar por ajustar a aparência e o desempenho do Windows, vai na aba Avançado, clicar em Alterar na memória virtual e definir um tamanho gerenciado pelo sistema. Então, o próprio Windows vai gerenciar esse tamanho. Ele não vai substituir a RAM real, mas evita que o computador trave no meio de uma tarefa crítica. Certamente vai ficar mais lento, mas não vai travar, não vai parar de funcionar. Então, só recapitulando, eu vou lá no Windows, lá na lupinha, procuro ajustar a aparência e o desempenho do Windows, vou lá na aba Avançado, e depois eu clico em alterar na memória virtual e eu defino o tamanho gerenciado para o sistema, é isso, né? Isso. Perfeito, só retomando aqui para todo mundo lembrar, acho que essas dicas são muito importantes aqui para a gente ter um computadorzinho que às vezes até tá bom, mas pode melhorar, né? Sim. Essas dicas são de utilidade pública aí para proteger o nosso bolso nessa crise de componentes, né? E se você conhece alguém que está pensando em gastar uma fortuna atualizando o computador agora, faça um favor a essa pessoa, compartilhe esse episódio com ela. Isso mesmo, e para continuar recebendo essas análises de mercado reais e diretas, né, em linguagem simples, se você nos ouve aí pelo Spotify, Amazon Music, Apple Music, clique lá em seguir ou assinar o Bits. Isso faz com que novos episódios cheguem diretamente no seu aplicativo na hora que são lançados. E para nossa comunidade do YouTube, a inscrição de vocês faz o canal crescer. Então é só clicar lá em inscrever-se, deixar o curtir e ativar o sininho ali para receber os alertas, né? Todos os links das matérias do NVIDIA, Samsung e do mercado de RAM estão no nosso site bits.fabioxavier.com.br e no Instagram é Bits Podcast Oficial. Só seguir lá a gente também e curtir tudo lá. Eu sou Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. Bits, decodifique o futuro hoje. Até a próxima. Até a próxima.